Ok. Então, beleza. Estamos aí, na finaleira, certo? Tá aí Mari Gomes, aí na sua cadeira de valorante. Deixa a galera chegar devagar. Hoje, então, é a nossa última aproximação entre a arte e o yoga, né? Como eu havia falado em off com o Caio, os estudos contemporâneos da arte, eles são muito mais avançados do que o yoga, né? O yoga na academia, como acho que eu falei, acho que na primeira aula, ele está muito focado em duas grandes áreas. A área que pensa os yogas para cura, educação, saúde num modo geral, né? Saúde psíquica, saúde física, e o yoga assim meio como técnica, né? Como método. E é uma segunda área, talvez até mais antiga, que são, mas não a mais em vigor, né? Que eu chamo de exegética, que são as que os acadêmicos se debruçam sobre os textos do yoga para comentar, interpretar. Há um estudo grande acontecendo numa universidade de Londres, com alguns cientistas bem importantes aí, meu bambambam do momento, Max Singleton, Elizabeth de Michelis, uma galera aí. Eles têm ido resgatar textos do yoga medieval que ainda não haviam sido traduzidos para o português, para o inglês. A gente tem aí, para quem é do yoga aí, 3 grandes textos, mas que lê mesmo é 2, né? Que é o Pradipika do período medieval, né? E o Gheranda Samhita. Tem descrições de asanas aí, tem desenho. E tem um outro que é meio a Bíblia, assim, um texto do século II. A galera se debruça sobre esses textos. Então, tem 2, 3 grandes áreas. A primeira é a biomédica, educacional, a de cura, né? A exegética. Tem o pessoal de Juiz de Fora, na Federal Juiz de Fora, que se faz muito isso. Tem o único, acho que indiano, que estuda yoga no Brasil, Dilip, um cara de Goa. Tem um sotaque igual do Caio, que ele estudou na Federal do Rio de Janeiro. Então é engraçado ver um indiano com sotaque de carioca, malandro, né? E é uma terceira área que vai surgir na década de 90. O Brasil vai chegar nos anos 2000, mais ou menos, que eu chamo de área de humanas. É desse quadrado que eu transito e tento fazer as aproximações a partir dos estudos muito mais avançados do Caio, né? Com arte contemporânea. A galera já entende artistas contemporâneos desde 1900, começo do século passado, né? Retrasado agora, nós estamos no século XXI, ficando velho. Então, eu me esforcei para tentar agora, nessa finaleira, traçar o que eu aprendi, né, das aproximações das aulas do Caio, porque é muito novo hoje, não tem ninguém fazendo isso. Cara, para falar que não tem ninguém estudando arte e yoga, tem um cara chamado Beto Profeta, meu xará. O nome dele é Profeta mesmo. Anuncia algo novo. Na PUC, ele estuda artes do corpo, junto com o Marcos Rojo e uma dançarina também, que nunca lembro o nome dela. É Pepreca, sei lá como que é o nome, o nome dela. Que também faz experimentações, assim, mas é artes do corpo. Então, assim, dança, né? Não passa nem perto das aproximações que nós fizemos aqui com o Caio. Então, o que eu dividi em alguns, claro, da ciência gosta de colocar em gaveta, né? O que eu entendi de um modo geral que os contemporâneos, tanto artistas como yogis e yoginis, parecem ter em comum. O primeiro ponto que eu vejo, que eu acho que é o que alinhava o restante dos quesitos que eu coloquei aqui, é que parece que os yoginis contemporâneos
yogis e artistas contemporâneos, talvez artistas antes, perceberam que estava havendo, ou ainda há em andamento, uma tentativa de uniformização das artes. E, consequentemente, de como se afeta e afetado pelas artes, mas também pelos yogas. Né? Existem, né? Instituições muito grandes, tanto da arte quanto do yoga, legitimando o que pode e o que não pode. Então, das leituras que nós temos aqui, das aproximações, eu percebi no primeiro momento esse acompanhar de novos marcos civilizatórios, da pluralidade, do devir minoritário, das minorias. Minoria não significa menos pessoas, né? Não é quantidade. Então, yoga queer, yoga para gordo, vai se fugindo de estereótipos. É uma coisa no qual eu percebi com as aproximações que o Caio trouxe da arte. O maluco que caminha de Minas Gerais para Nova York e o pé dele sujo é a obra de arte. O maluco faz uma sinfonia que é no silêncio. Há uma quebra dessa uniformização. Yogis que estruturam um método que só tem um asana, que não tem tempo para mudar, não tem asana de compensação. Olha que viagem. Algo que é uma heresia para quem fez qualquer curso ralé de formação de yoga. Né? Postura de um lado, compensa para o outro, você calcula o tempo é exato para mudar. Há yogas que não estão cantando mantras, cara. Estão cantando o não sei o quem do Borel, né? Ou tem axé baiano. Yogas que praticam com cabra, que queima umzinho antes de fazer uma prática. Cara, pode parecer brincadeira, mas no Canadá, em Amsterdã, no qual é permitido o uso, talvez no Uruguai, comece agora, fica mais próximo da gente, há escolas construídas no qual há prática de yoga com alucinógenos, cara. Yoga com daime, olha aí o Prembaba. Não é... Se ele é bom, se ele não é bom, é abusador, é outro rolê, né? Estamos falando aqui das aproximações e dessa malandragem que alguns yogas vêm construindo, malandragem no bom sentido. E beira, esse é um segundo ponto, ao ridículo, não é? Quando a gente entra numa obra de arte, que o maluco está reverberando o Lá há 1 ano e vai mudar para o si bemol, sei lá, no outro ano, beira o deboche. Isso me lembra Nietzsche, cara, que dizia que a vida tem que ser dançada à beira de um precipício. E vai alinhavando que o tio vai seguindo, que hoje é a aula, você tomou alguma coisa aí na primeira, vai bater hoje. É quase ridículo. E o ridículo é algo que você tem que guardar isso, assim, porque o ridículo é tipo um clown, né? E o clown é o que caga na cabeça do rei. Os artistas contemporâneos e alguns yoginis vêm rompendo com o pé na porta alguns sistemas de validação, de legitimação do que pode e o que não pode, e alarga ou elimina a barreira. E aí fica o desespero dos modernos, vamos colocar assim, contemporâneo e moderno, né? Dos sedentários, como eu costumo dizer, pegando Deleuze e Guattari, porque eles se deslocam tão pouco, e quando chega um cara nomádico, né, com um yoga que rompe, o cara que... Eu adoro a tela preta com tinta preta, eu acho isso fantástico. Isso rompe, né? E cria um estranhamento. Esse é o terceiro ponto. Cria um estranhamento, cria um afastamento do que você está acostumado a perceber. Então, nós somos incapazes de enquadrar as artes contemporâneas e os yogas contemporâneos num sistema de classificação. Não dá para classificar. É difícil classificação.
Se classifica meio porque a gente é cara de pau, mas é difícil a classificação. Um yoga que não tem um tempo para mudar de uma postura para outra. Um yoga no qual nasce, onde todo mundo se orgulha de saber fazer 1 milhão de asanas, e o cara só faz a variação de um, que é o do Shavasana, né? Que você não se mexe. É uma afronta mesmo. É uma afronta. E eu não sei se os yogis contemporâneos têm isso tão claro quanto os artistas contemporâneos. Isso é uma coisa muito curiosa, que talvez o tempo possa nos esclarecer melhor isso. Como consequência, há uma enorme reação que se faz das igrejas que legitimam o que é arte, né? E o que yogas e mais, do que são artistas e o que são yoginis e yogis. Né? É possível, e a gente viu isso na fala do Caio, e para quem é do yoga, isso é muito claro, né? Eu ouço todo dia isso, né? Qual é a sua tradição? Da onde você aprendeu para poder falar isso? Como se nós precisássemos ter a legitimação de alguém para se considerar artista, né? O cara é musicista, e o que ele faz? Ele só toca o mi do violão. As outras coisas ele não toca. Estou inventando isso, né? Ele só toca o mi, variações do mi. Ele desafina um mi, ele afina um mi, ele toca um mi lá, tira as traças do violão. Isso é possível na contemporaneidade. E aí você pergunta, esse cara sabe tocar? E agora eu estou extrapolando, mas quando um Jimi Hendrix, ele se entedia, vem que esse é mais um patamar, das guitarras caretas, né? Ele cria o seu próprio pedal, né? Tá ligado? Pedal, né? De distorção. Ele cria o pedal. Ele cria o pedal. E o cara é canhoto, né? Ele não inverte as cordas, ele toca, enfim, para quem sabe o que eu estou falando, é uma viagem, né? Imita ele tocar. Tudo distorcido, né? Então, aquele ideal, vem que eu estou subindo degrau, aquele ideal de arte yoga se rompe na contemporaneidade. E aí, ao invés de enquadrar a arte e, consequentemente, o público, vem que eu vou subir um degrau, porque você, professor de yoga, hoje, você dá aula para um consumidor, tá certo? E aí você se enquadra, eu não sou psicólogo, mas o que eu ouço de textão que me mandam em DM, né? Não precisa responder, eu só estou desabafando. Pessoas absolutamente entediadas, porque eles não encontram mais potência no yoga deles. Tesão. Eles encontram só escalas de poder. Quanto mais seguidor, esse post teve engajamento, e aí você se torna macaquinho de circo. Já viu a galera do Instagram? Não. Ele acha que tá inovando, mas ele é um Uber do yoga. Há uma uberização dos yogas. E eles acham que está inovando. Eles confundem plano de consistência com plano de marketing. E eu percebo isso muito mais claro a partir das falas do Caio e dos exemplos que ele trouxe, fantásticos, como os artistas já se antenaram que, ao invés de serem enquadrados por igrejas da arte, né, o Duchamp, que não foi aceito no cubismo, sei lá o quê, e, consequentemente, o público é enquadrado. Eu vou numa exposição de arte X. O público, ele já vai educado para aquilo. Espero que eu esteja me fazendo entender. Ele já vai educado para aquilo. Ele já sabe, é música clássica, ele já sabe o que vai acontecer. Tem um protocolo, né? Senta, não pode fazer barulho, não pode se mexer, tem todo um protocolo. Quando os malucos entram na exposição de arte moderna, de não sei aonde que eu falei, que eu também esqueci, e picha, rompeu um padrão. E tanto os artistas enquadrados quanto o público enquadrado acha aquilo uma loucura. Então, se há uma razão de ser dos yogis e artistas contemporâneos que se tocam, é romper tanto com os especialistas
que já sabem o que é yoga, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Arte cubista é assim. Aí tem todos uns quadros. Estou inventando isso. Arte não sei o quê. Arte gótica, sei lá, bucólica, sei lá. Eles rompem isso. Me vem na cabeça aquele filme do Sociedade Poetas Mortos, né? Que ele rasga o capítulo de métrica lá do livro de poesia. Mas também aos leigos, porque o leigo da arte, ele vai ser educado a ser um consumidor de arte. Espero que você esteja me fazendo entender, que eu falei que ia ser difícil hoje. Agora, os consumidores de yoga também. Cara, eu vejo direto aqui os caras assim, mandando e-mail. Quando é que você dá aula? Mas eu estou dando aula agora. Não, mas é de postura. Eu falei, não, minha aula não tem postura. Eu estou dando aula de yoga agora. Aí explode a cabeça, porque ele já foi educado, tá entendendo o que eu tô falando? Ele já foi enquadrado para entender o que é yoga. Ele já sabe, já chega para esse ponto. Os yogas contemporâneos rompem isso. E eles beiram ao deboche. O yoga de um asana só parece um deboche, né? Parece um deboche. O yoga com alucinógeno parece é uma heresia, eu já ouvi já. Não, mas o yoga é para purificar o corpo. Os psicodélicos vai sujar o corpo, a energia sutil. E você também consegue ver outras espiritualidades, como a Umbanda, onde você vai lá receber um passe, tem um Exu tranca-rua falando de chakra. Se rompeu. Se rompeu. O yoga já está em outros campos. Então, nós somos frutos da nossa interação com outros corpos e mentes. Eu sou a interação com outros corpos. Eu não nasci sendo. Eu estou sendo agora. Eu não nasci Roberto, estou sendo Roberto. Só que dessa relação, nós precisamos mediar. Vem que essa é a parte mais difícil. Essa é, eu prometo que é a parte mais difícil, depois fica mais tranquilo. Nós construímos a nossa subjetividade, o nosso mundo, da relação dos encontros. Nós mediamos isso. Então, um corpo me encontra, a aula agora é um encontro. Você está decodificando um monte de signos que eu estou jogando para cima de você. E aí você pode responder de forma imediata, Spinoza vai chamar isso aí de conhecimento imaginário. Bate e vai, não dá nem tempo. Bate e vai. Você nem yoga, Chitta Vritti Nirodha, sabe? Vai, né? Eu falo, é o meu pensamento de arte gótica. Eu imagino uns gárgulas em cima assim de negócio. Sei lá, é um pensamento imediato, é imaginário. Um segundo é o pensamento racional. O racional é aquele no qual você vai encontrar similaridades. E ao pensamento intuitivo. Eu acho que os yogis contemporâneos e yoginis e artistas vêm buscando um tipo de conhecimento que beira ao intuitivo. Intuitivo, no senso comum, é uma coisa meio inspiração. Não tem nada a ver com isso para Spinoza. O conhecimento intuitivo, ele demora muita maturação. Você estuda muito para poder dar uma aula sem olhar no caderninho. Estou tentando ser prático para a galera do yoga. Certo? O artista, acho que é mais descolado para o que eu estou falando. Mas para o yoga, você lembra a primeira aula tua? Nossa, e fazia bonequinho de coisinho, a cabecinha, aí faz essa postura compensa para outra. Com o tempo, você vai dando uma aula meio sacando a classe, sacando os corpos. Intuitivo. Mas você estuda muito para ficar intuitivo. É a mesma coisa artista, né? Você pega uma folha em branco pro cara e dá uma caneta, não sai nada dali. Treina muito, é muita técnica para ter um conhecimento intuitivo. O que eu percebi com os artistas contemporâneos é que eles tentam construir esse conhecimento intuitivo com as suas obras para o público. É uma coisa que eu não tinha me antenado, né? Quando você para na frente de um quadro, aqueles quadros mais parece uma fotografia, eu não sei o nome que dá para isso também. Você olha e fala assim, nossa, que perfeição! Olha, olha só como ele fez aquilo ali. Quando você olha o quadro do Van Gogh, não sei quem já foi, eu já fui, já estava muito louco, eu entrei no museu de Van Gogh, eu parei na frente do quadro do tiozinho, que parecia uma escultura, aquela porra de tanta tinta, você conseguia ver a força que ele coloca ali de tinta. Não tem uma
beleza no sentido, eu vou chamar de clássico, depois o Caio vai me corrigindo, da perfeição. É uma coisa meio abrutalhada. Só que ele faz em mim surgir um acontecimento, coisa no qual uma arte que parece uma fotografia não causa essa impressão. Talvez a impressão de assim, nossa, que coisa bonita e grande. Mas quando você para num concerto no qual o cara rege por 4 minutos e 33, que é só silêncio, você fica incomodado. Incomodado porque ele te obriga a não ficar, vem comigo, parado, olhando. Você é obrigado a interagir com aquilo. Sabe aquele professor que ficava chamando você para responder? Né? Tem aquele professor que dá aula e toca o play, você pode estar no celular, mas aquele professor que fica assim, e aí, Ale, como é que você tá? Fala aí, Débora. Ele fica te chamando toda hora, você fica num estado de atenção, né? Os artistas contemporâneos no qual a gente entrou em contato com a exposição de Caio, é um cara que instiga, é uma mulher que fica sentada com vestido vermelho e fica 1 minuto olhando para você. Não dá para sair incólume de lá. Estou tentando construir na cabeça de você. Ela obriga você a você interagir com aquilo. Você acaba virando meio que a obra de arte também. Os yogis contemporâneos, de uma certa forma, os yogas contemporâneos, de uma certa forma, parecem produzir também essa estranheza em você. Pô, a minha avó macumbeira, que depois dela sentar para levantar, é um guindaste. Ela faz a série 1 do Ashtanga? Tudo é possível, né? Não vou falar que não vai fazer. Mas vai demorar, hein? Para estourar a série A, a série B. Vai demorar para a véia fazer isso, hein? Então, esse yoga parece não dar certo para ela. Mas a minha avó, deitada em Shavasana, tio, com bolsa embaixo do joelho, paninho aqui, não sei o que aqui, bichinho, ela medita na primeira aula. O que eu estou querendo dizer para vocês? Há uma pluralidade que parece casar tanto com os artistas contemporâneos, uma preocupação de fazer com que o público não fique um espectador, assim como os yogis e yoginis, como professores, dando aula para seus alunos, também eles não sejam corpos inertes, né? Eu sou da geração, são 30 corpos numa sala, todos dispostos, todo mundo fazendo a mesma coisa, respirando igual, e era um tesão fazer isso. Hoje eu olho aquilo e falo assim, meu Deus, isso aí é junta militar. Ordem, formação unidas. Não, senhor, sim, senhor. Quero morrer, senhor. O zero é nosso. O zero é meu, o resto é nosso. Só para quem você vê o exército vai entender o que eu estou falando. Na contemporaneidade, além de novos corpos adentrando o yoga, como o da minha avó macumbeira, que se permitiu acesso a ela. Assim como yogis jovens de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, também estão sendo agora chamados para uma prática de yoga, no qual era muito difícil. Não porque eles não têm capacidade cognitiva de entender a filosofia, excelência de Brahman e do yoga, não. É porque não faz o menor sentido para eles. E mais, os temas de legitimação, por mais que a porta seja aberta, como eu já dei o exemplo na outra aula do SESC, não se sentem legitimados. Dá aula no SESC, aula aberta. Chama a faxineira para fazer aula. Ela não vai. O segurança, não vai. Não faz sentido para eles. Ele vai jogar bola. Mas ele não vai para a prática de yoga. Existem barreiras invisíveis. Os yogis contemporâneos parecem ter rompido isso, assim como os artistas também. Rompendo no qual, se um cara pode fazer uma obra de arte compondo uma partitura que não tem som, porra, inverte o rolê. Não é que qualquer um vai virar artista, não é isso. Mas é que se rompe aquela questão de ser o excelente, o especialista. Os yogas contemporâneos também. Alguém sem nenhuma formação de yoga pode dar aula de yoga? A minha pergunta é por que não? Ah, mas ele vai
Ele vai prejudicar corpos que ele não tem noção de anatomia. Porra, meu amigo, tu teve o quê? Num curso de 1 ano? 4 horas de anatomia? Na meu curso, minha graduação é Educação Física. Olha, Deus, olha a minha graduação, Educação Física. A faculdade chama FEFES, Faculdade de Educação Física de Santos. O apelido é Fezes. O pior da minha classe teve 4 anos de anatomia. O pior da minha classe de Educação Física. Então, assim, é uma piada você achar que você tem uma noção de biomecânica, porque tu teve 4 horas com alguém. Não tem. Só que talvez tenha mais humanidade, né? Algo que talvez o yoga, na modernidade, tenha perdido um pouco. Então, se nós somos fruto da nossa interação com outros corpos, mentes, dessa relação, nós mediamos e aí criamos subjetividade. Eu estou dando aula aqui, estou mais ou menos há uns 30 minutos falando. O que eu estou falando aqui é igual, sai igual do emissor. Mas se eu olhar as anotações de vocês e a construção que vocês fizeram, vem comigo com essa parte importante, da mediação que você faz da minha fala, é outro mundo. Cada um de vocês está numa outra aula, tiozão. Vem que essa parte é difícil, ninguém vai te explicar isso em outro lugar. Quanto mais você vive nessa zona que eu estou construindo agora, zona de afastamento, né? Zona de passagem. Eu e o Caio construímos ao longo de encontros uma zona de passagem. Quanto mais você fica exposto nessa zona de passagem, me ouvindo falar, fazendo anotação, mas tem que ter um acontecimento. Mais mundos você cria, tio. Numa aula que é assim, numa aula diferente, uma aula assim, por exemplo, anota aí, Débora. O yoga é a diminuição. O yoga é a diminuição do turbilhão da mente. Anotaram? Não tem interação, tio. Você está anotando o que eu estou falando. Mas dessa nossa relação aqui, ó, enquanto eu falo, tu vai criando mundos. Quanto mais você fica, vem com essa parte difícil, quanto mais você fica nessa zona de passagem, mais mundos você cria. Quanto menos você fica, menos você absorve. Sabe aquele livro que você tem que ler umas 40 vezes? Você tem que voltar para ele, né? Tem que voltar para ele. Volta várias vezes. Volta para aquela zona de passagem. E você vai captando mais e mais e mais. As artes contemporâneas parecem ser isso, sabe? Elas não te dão de imediato, Lívia. Não é você parar na frente de um quadro e falar assim, ou de uma escultura. Caralho, irado. E acabou, né? Acabou. Tá ali. Quando você vê uma exposição que o maluco coloca uma data em cada quadro, você fala assim, caralho, que porra que ele quis dizer? Só isso. Só isso faz você ficar imerso nessa zona criando, cara. O maluco que caminha de Uberaba, sei lá, tô inventando, de Belo Horizonte até... Cara, ele cria uma porra de uma zona de passagem que dura 3 meses, sei lá. E durante, vem com essa parte que eu amarro, o processo é que se cria a arte, se cria o yoga. O yoga, então, assim como a arte contemporânea, é um processo. Pouco importa se o quadro é bonito, não é bonito, belo, se rompeu isso. Não tem mais métrica para isso. E o que é o yoga se não meditar, cara? O cerne do yoga é meditar. E meditar é você ficar imerso numa zona de passagem de silêncio e vazio. Não é? Para quê? Para nada, é absolutamente inútil. É absolutamente inútil. Ah, mas eu quero me iluminar. Então, não é a iluminação que você está buscando. Isso aí foi um sistema de legitimação colocado para você com hierarquias. Tipo faixa preta, terceiro dan, ponta vermelha. Não tem isso. Isso é herança do sistema de castas, no qual vocês, mulheres, como eu já falei, não estariam aqui. Estaria só eu e o Caio.
A arte yoga, então, parece se tocar no campo do intuitivo. Nessas criações de silêncio e vazios necessários que alargam o tempo entre o encontro imediato, dado, e a resposta mediada que você vai construir. Esse é um processo de ato que intenta uma espécie de assombro do inesperado. E não de algo que você já sabe que vai acontecer. Porque quando você vai numa aula de yoga, vou tentando puxar mais para o meu lado agora, né, cara? Depois você vai fazer sua correria aí. E o cara fala assim, não, isso aí é o samadhi com semente. Não, isso aí é o moksha nível tal. O que você sentiu é o calor do Nadi Lua. Acabou. Ele não precisa pensar. Tu já pensou para ele. Tu já fez a mediação. Não sei se vocês já assistiram Estamira, esse documentário. Se não, coloca aí, Estamira. E Estamira é o nome da tiazinha. Esta Mira. Esta Mira. É uma senhora do lixão, não vou dar spoiler, mas é o que a gente chama no vulgar de louca de pedra. Só que ela insurge, né? É revolucionária, não vai tomar mais remédio e vai construir a sua própria identidade, além dos padrões colocados para ela o que ela deve ser. Então, tem remédio para ela acalmar, antipsicótico. Ela é uma esquizofrênica, só que ela criou o mundo dela. Por isso que eu volto a dizer, eu teria muito mais orgulho do De Rose se ele falasse, não, eu inventei essa porra, inventei. Não, mas ele quer dar um nome para outra pessoa ainda. O yoga contemporâneo com a arte, acho que se toca nessas criações, sem medo, beirando o deboche, quase um clown, dançando à beira de um precipício. Se tocam nesse encontro e os artistas têm, tem muito mais consciência do papel deles na sociedade do que os yogis e yoginis. Os yogis e yoginis ainda não caiu a ficha. Mesmo essas linhas de fuga que já foram criadas contemporaneamente, ainda não sacaram o que estão fazendo. O processo é o que interessa. É absolutamente inútil a arte em si produzida ou os yogas em si produzidos em aula, mas é o fruto da mediação desses encontros que parece ser mais importante para os contemporâneos, tanto quanto os artistas contemporâneos, tanto quanto os yogis e yoginis. Os yogis modernos, eles tinham um monte de meta. Se você pega um livro do Vivekananda, primeiro cara que veio da Índia para cá, ele tinha uma estratégia proselitista, assim, de divulgar a palavra do Senhor, né? No caso, o Brahma, Vishnu, sei lá qual que é a divindade dele. Mas é de Ramakrishna, né? De passar isso. Ele tinha um projeto muito bem estruturado. Ele tem um livro chamado O que é Religião? E ele vai explicar o yoga. É uma nova religião surgindo aí. Ele vai dar o nome de religião, não sou eu que inventou essa porra. É um esforço, então, observacional, de estar à espreita. Eu percebi isso também entre os yogis. Eu já tinha me ligado isso nos yogis. Está sempre à espreita. Agora, dos artistas, eu também percebi isso, né? Eles estão sempre... Tem uma obra de arte que o Caio colocou que não acabou. Não acabou porque encheu o saco. Eu não quero mais fazer essa porra. Já deu, o processo já acabou. O processo acabou antes da obra. Ih, que coisa genial isso. O processo de tesão, de potência, acabou antes da obra ter terminado. Isso é fantástico. É fantástico isso. Porque no yoga a gente tem essa coisa de a aula tem começo, meio e fim. E nos primeiros 20 minutos você não está mais afim, e aí você quer deitar, por que você não pode fazer? Não, porque tem uma meta para ser alcançada. E eu estou falando isso, eu percebo a sobrancelha levantada de vocês. É um assujeitamento a modelos já prontos do que é yoga e do que não é yoga. Os contemporâneos romperam isso. Ainda com vergonha, ainda medrosos.
Então, a gente pode pensar no yoga de um asana só, a caminhada daquele latino-americano, o yoga com psicodélicos, o conceito do silêncio, yoga pet, acro yoga, a lata de merda. Cara, são linhas de fuga para produzir mais potência e formas de pensar. Ambos dançando, no entanto, como coloquei, à beira de um precipício, enfrentando muitas vezes o ódio, que na verdade é medo do desconhecido. Aqueles caras que, isso aí não é arte. Na verdade, ele está com medo desgraçado do que ele idealizou do que é arte não ser mais. Ou só ser mais uma. Entende o que quero dizer, não? Esse é o último degrau. O cara sente um medo da arte dele idealizada, toda a construção que ele fez, não ser a arte, só ser mais uma. Isso gera ódio, o medo gera ódio. Isso é muito claro nos yogas. E volto a dizer, se não ficou claro ainda da minha fala, se coaduna com o movimento social em que nós vivemos. Não é à toa que nós estamos fazendo esse curso agora, não é do nada. Esse curso acontece agora por causa do momento político, social e econômico que a gente vive. Não sejam tolos. O yoga abrindo a sua camada, sendo mais plural, híbrido, e lutando para continuar tendo yogas, então, devires yogicos minoritários. É uma busca, então, por não replicar yogis ou yogas, mas, e assim como o artista foge do plágio, os yogis contemporâneos fogem da replicação. Não é um desafio de criar um novo tipo neoliberal, mas ele está cansado de estar num total espaço de acomodação, do qual se perdeu potência e se luta pelo poder. Acho que esse é o último degrau. Há uma luta pelo poder, tanto na arte, os contemporâneos rompem, tanto quanto no yoga. É claro que um cara que rompe com algum padrão, ele pode depois se institucionalizar, e aí ele é capturado pelo poder. Mas hoje, dos exemplos que nós tivemos aqui, é uma luta muito maior por potência. A obra que acabou antes de ter finalizado é um exemplo claro disso. A potência acabou e eu vou criar outra coisa. Não vale a pena ficar mais investindo aqui. Para quê? Isso é inconcebível para algumas estruturas de pensamento iógico. Isso é inconcebível. O yoga e arte, então, eu colocaria como aliados ou alianças para a retomada de um processo criativo, tanto de artistas como de yoginis, mas também na transformação dos espectadores, plateia, passivos, e yogis consumidores da sua aula, segunda, quarta e sexta no Instagram, para voltarem a aprender a desejar. Tanto os espectadores da arte, quanto os consumidores de yoga, eles não sabem desejar. Você determina o que ele deve desejar, não sei se me faço claro nisso. Mas quando alguém vai numa exposição de arte X, ou num concerto Y, já está tudo estriado do que ele vai sentir ali. Ele está educado àquilo. Quando você vai numa prática de yoga, aí você até coloca, né, um adjetivo depois, o meu yoga é clássico. Você já deixa de antemão o cara preparado o que ele vai experimentar. Você produz o desejo nele. Sacou? Não há potência. Os yogas se tornaram, então, parece uma montanha de signos a serem decifrados, com hierarquizações, comentaristas, do que esperar, do que cada aula vai propor. Essa aula aqui é de relaxamento, essa aula aqui é de core, essa aula aqui é um preparativo para Sirsasana. Esse é o momento agora da aula da atenção, vamos meditar agora. Está tudo estriado.
Yogas e artes, então, como representação, que os contemporâneos parecem buscar, no caso dos yogis, mais inconscientes do que os artistas. Parecem visar muito mais as experimentações para fazer surgir um novo no consumidor, no yogi, tanto quanto em quem está produzindo, porque aí é uma via de mão dupla. Eu dando aula, é tão tesudo eu dar aula, quanto eu espero que os alunos também estejam. É diferente de uma aula. Olá, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre os tempos históricos do yoga. Essa aula eu já dou há 1 milhão de anos, é uma aula chata, não produz tesão em nada. É a aula que a minha filha fica com aquela telinha preta. Tá tendo aula do quê? De história. O que ele tá falando? Sei lá, tá no livro. O cara lê. Para finalizar, são então micropolíticas os yogas e os artistas contemporâneos, os yogas e yoginis e artistas contemporâneos, muito mais do que a arte. São micropolíticas quebrando sistemas de validação velhos, que produzem, ao invés de potência, apenas compensadores. Aí estou cansado, não aguento mais trabalhar tanto, estou com ansiedade. Aí vai para uma aula de yoga, você vai acalmar ele. É um mata-leão, é um Rivotril. E a ansiedade, a depressão, o cansaço é um sintoma. E você amansa ele, dociliza corpos, para a gente fechar com Foucault, e ao invés de trazer uma micropolítica de insurgência revolucionária. Não revolucionária do PT, da MST, não é isso, mas revolucionária interno mesmo. Yogis cansados, artistas também cansados de produzirem sempre o mesmo, ter que se enquadrar como é o nome daquelas coisas numéricas lá, de randômico, não, como que é? Um negócio de número de engajamento, tem um nome isso aí, né? Os jogos estão cansados de ter que ficar encontrando as métricas para poder crescer. Eles se guiam ali, não guiam pelo desejo deles. Isso cansa. Algoritmos, pode crer. Os yogis, então, e também eu acho que os artistas, mas aí o cara vai falar com mais propriedade. Em vez de produzir as suas aulas, seus yogas com tesão, com potência, nas outras vidas que ele está trabalhando, além da sua, tá buscando algoritmos. Tem que produzir 10 stories, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer um post que fala da sua intimidade hoje. Tá lá no calendário, caralho. Tá no calendário. Eu tô falando que eu conheço, rapaz. Todo mundo seguindo Érico Rocha, Tony Robbins. E eu tenho certeza também que há exemplos de artistas que vão buscar o que está pegando hoje na arte para vender. Também tem. E não é uma crítica no sentido, porra, os caras não. Mas é que não é mais arte, né? Não é mais yoga também. Isso é um Uber. De repente pode fazer segunda, quarta, sexta, pá. Mas o tesão mesmo que eu percebo que nós estamos aqui no contemporâneo, né? No contemporâneo é essa coragem para empreender um novo. E o novo não é só uma caixa nova, né? Que isso é um plano de marketing, não é um plano de imanência, um plano de consistência, mas empreender um novo, o que traz tesão, desejo para eles. Eu tenho certeza que tem muitos projetos de yoga engavetados, porque não vai dar certo, né? Isso aí não vende, ninguém quer meditar, e fica nisso, né? Aí você é capturado pela máquina social, tiozão. Diz aí, Caio. Abre o seu coração. Anotei algumas coisas aqui. E aí eu sempre vou anotando, mas aí depois vira uma confusão, que eu fico completamente perdido. Mas vou achar algum lugar, vou ver por onde eu entro. Eu vou entrar pelas linhas de fuga, eu acho isso bom. O Roberto sempre fala isso, né, de como pensar linhas de fuga criadoras no yoga, né? Eu fico pensando também em relação a isso, em relação à arte, porque se a gente for pensar, o que a gente chama de contemporâneo em arte, né, já tem mais de 50 anos. Então, assim, já tem um tempo. Né, o que a gente chama de contemporâneo em arte já tem um tempo. E o mundo dos anos 70 para o mundo de hoje mudou radicalmente. Né? Então, por exemplo, o que antes se podia enxergar como utopia no mundo, hoje o mundo é absolutamente distópico. Assim, eu não consigo enxergar a gente no meio de uma pandemia global, né, anos 21 do século 21, com alguma utopia possível. Acho que a gente não tem utopia, né, nesse sentido, como a gente, talvez, enquanto
humanidade teve utopia nos anos 70, 60, 70, né? O contexto é outro, né? E aí, você pega lá no campo da arte, anos 60 e 70, você vai ter essa dimensão, né? De os artistas começando a incorporar o público, onde a gente falou semana passada, Hélio Oiticica, Lígia Clark e alguns outros, né? Se vocês forem reparar também, inclusive, a maioria dos trabalhos que eu mostrei aqui ao longo dos encontros são dos anos 60 e 70, né? São dessa transição do moderno para o contemporâneo, porque ali é onde eles estão começando a inventar ferramentas novas. Então, assim, esses caras vão começar a inventar ali essa coisa da incorporação do público e tal, trabalhos onde a participação ela é absolutamente definidora daquele trabalho existir ou não. Então, assim, passar de 50 anos dessa ferramenta, né, de trabalho de arte como um encontro, né, de alguma coisa, esse encontro já foi absolutamente diluído por outros lugares. Então, assim, eu falei aqui semana passada, né? Pensa lá, eu falei aqui, CCBB, né? A rotunda do CCBB aqui no Rio. CCBB talvez seja o único espaço aqui no Rio de Janeiro que você faz fila para entrar na exposição. Porque você vai chegar lá na rotunda, vai ter alguma coisa, você vai tirar foto, tal, beleza, tal. Não tem problema nenhum em relação a isso, né? Eu acho que se existe algum problema nisso, é que eu acho que isso é só um sintoma da acomodação dos artistas, de que desde os anos 70 a gente não inventa nada novo, né? Então, assim, o mundo mudou, mas a gente ainda está trabalhando com as ferramentas dos anos 70. E acho que ferramentas seriam essas novas? Eu não faço a menor ideia, mas eu acho que a gente se propõe muito pouco a pensar nisso, né? Eu pelo menos, tenho me proposto a pensar o que eu posso inventar de ferramenta nova, né? O que seria essa linha criadora do meu trabalho? Assim, o que seria essa linha criadora no campo da arte? Eu acho, e cada vez mais tendo a achar que se existe alguma linha também de figura criadora para a arte, ela está em relação a dialogar com outros campos. Se o campo da arte a gente pode fazer muitas coisas, né? Desde enxugar um cubo de gelo, a mover uma montanha, a caminhar e tal, e tudo isso pode ser enxergado como arte. Como é que a gente pode levar isso para um outro lugar? Eu tendo a achar que me interessa pensar, pelo menos, que uma linha de fuga interessante é começar a aproximar de outros campos, né? Aproximar de ativismo, aproximar de educação, aproximar de yoga, aproximar de outros campos e aí dali ver também o que na relação desse campo com outro campo que a princípio não teria a ver pode surgir ali, né? De que maneira essa potência vem? Eu acho que me parece que a arte também passa por um momento, e os artistas também, de esgotamento. Assim. Também acho que, ainda que você possa, ainda que o fundamento da arte seja você inventar um trabalho, eu acho que a gente sempre acaba inventando com as ferramentas que a gente tem, que foram dadas, né? E aí você pode pensar, sei lá, pintura, gravura, esculturas mais conhecidas, né? E aí, desde os anos 60 e 70 você vai começar a pensar performance, alguma outra coisa, mas poucos são os artistas, né, como a gente viu aqui, como um Marcel Duchamp, como um John Cage, como um Oligi, como um Hélio, que vão pegar e vão inventar as ferramentas, vão mudar a regra do jogo, vão falar, bom, uma vez que eu penso um trabalho de arte, né, penso em Lígia Clark, que você vai deitar uma pessoa numa cama e você vai colocar um grupo de pessoas ali, cada uma tirando um fio de dentro da boca e enrolando aquele corpo com um fio babado. Você fala, cara, diante disso aqui, a arte não é mais o que eu conhecia. Isso aqui é uma outra coisa, isso aqui está levando por outro caminho. Só que isso foi inventado lá nos anos 70. Né? Então, passados 50 anos disso, para onde vai a arte agora? Para onde pode ir esse fresco? Para onde pode ir essa dimensão desse lugar que ainda não foi diluído por um departamento de marketing, que ainda não foi que não virou um truque, assim, porque muitos trabalhos de arte hoje, de alguma maneira, tendem a estar diluídos nessa dimensão de a gente já tem 50 anos dessa brincadeira aqui, sabe? Como é que a gente pode brincar de um jeito diferente hoje? É um desafio. Eu não sei responder esse desafio, mas eu acho que é um desafio para os artistas de pensarem. Como é que a gente pode brincar diferente? Então, nesse sentido, eu acho que os lugares onde a arte joga tão em questão de pensamento são um pouco distantes no sentido de no yoga, eu acho que ainda tem muito mato para capinar, ainda tem muita brincadeira para fazer. Assim, acho que ainda tem muito lugar para desconstruir. Na arte, acho que desconstruíram muito. Então, às vezes fico viajando, será que eu estou lá juntar os bloquinhos de novo e começar a construir de um jeito diferente? Ou se ainda está no lugar da desconstrução, como é que desconstrói? Eu tento achar que na arte a gente está na hora de pegar os bloquinhos e tentar construir de novo de uma outra maneira, sabe? O Roberto falou também de uma aproximação pelo lugar do clown, do ridículo, né? Se a gente for pensar, né, a figura do trickster, né, se você for pensar as divindades que são essas divindades enganadoras e tal, né, elas são sempre ligadas com a arte também, porque elas inventam, né, a trapaça, o ridículo, você fazer alguém de bobo, é você inventar algo que não estava ali, uma relação que não estava ali, é você colocar um encontro entre dois corpos que vai produzir algo novo, né? E aí você pode pensar também em relação, né, sei lá, no mundo animal, né? Você tem os bichos que dominam e os bichos que são dominados, né? Você tem os caçadores e as presas.
E se você pega um bicho lá, raposo não, mas um macaco, por exemplo, né? O macaco é um bicho que não caça, mas ele também não é um bicho que ele é predado, né? É um trickster, né? O macaco até, você pegar a figura do Hanuman, é o deus da inteligência do hinduísmo. Porque o macaco ele tem um outro tipo de sabedoria, ele tem essa sabedoria da malandragem, né? Ele vai usar o corpo dele, vai usar a cabeça de um outro jeito, criando linha de fuga no próprio reino animal, assim, também, para sobreviver de um outro jeito, sem querer dominar e sem querer ser dominado. Né? Que mais? Mas eu acho assim, eu acho que de fato uma das coisas que aproxima a arte yoga é essa dimensão de como é que a gente produz encontros com potência. Eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui de alguma maneira, conversar para ver. Bota um do lado do outro, vai aproximando, vai vendo onde tem proximidade, onde tem diferença. E aí, semana que vem, vamos tentar fazer alguma coisa junto também aqui, né? Vamos ver o que depois dessa falação toda, o que surge, né? De como a gente pode ser atravessado por isso, pensando algo, um outro tipo de conhecimento que não está só na palavra, mas também está no corpo, né? A gente presente aqui, experimentando ferramentas do yoga, né? Asana, meditação, pranayama, mas com uma cabeça de artista, com uma cabeça de trickster, com uma cabeça de vamos levar isso a um ridículo, a um lugar inesperado, vamos levar isso para uma outra direção e ver o que isso produz. Né? Eu acho que o novo vem daí, mas acho que em relação ao campo da arte, pensa uma visita a uma exposição de arte. Né? Você vai ali, né? Olhar coisas na parede e tal, e depois você vai comer uma pizza e tal, daqui, pum, acabou, né? É mais um programa, mais um entretenimento. Você vai ali, olha as coisas, você pode ser tocado por isso, mas tendo a achar que tem pouca intensidade ali. Acho que esse modelo também de exposição já está diluído. Você vai ver umas coisas na parede, depois você vai comer uma pizza, vai tomar uma cerveja, não sei o quê, pum, foi no bar, foi, assim, mais um entretenimento. E aí, eu comentei com vocês, sei lá, por exemplo, as propostas de exposição que o Franz vem fazendo. Deslocar um ateliê para o espaço do museu. Você vai chegar lá, você não vai ter nada na parede, você vai ter os artistas ali. E aí, o que faz? Não sei também. Mas você encontra ali e vai para algum lugar. E aí, eu acho isso muito interessante como possibilidade, mas, ao mesmo tempo, também, o que vai te tirar de casa também para estar ali e encontrar alguém que você nunca viu, sabe? Acaba que, no final das contas, esse tipo de experiência também acaba virando uma acertação entre amigos. Né? Vai ali quem já sabe mais ou menos, quem conhece, quem já tem alguma relação com aquilo. Eu acho dificilmente alguém que não tem um mínimo de relação com esse tipo de prática, ou que conheça os artistas de alguma maneira, vai se interessar em sair de casa para estar numa situação que é completamente diferente, assim, porque não está na parede do trabalho. O trabalho está ali, encontrar alguém, mas o que pode te motivar e querer encontrar aquela pessoa também? Não sei. Então, assim, eu acho que essas exposições que elas acabam indo por esse perfil também de encontrar a gente, também acaba caindo nesse lugar de acaba sendo uma ação entre amigos também, o que não é um problema, mas é uma constatação disso. Mas eu acho que trabalhar com essa dimensão do tempo dilatado e do processo, eu acho que são coisas que podem aproximar a arte yoga, e acho que são a potência. Acho que a potência está cada vez mais, eu percebo que está no fazer primeiro para você, né? Fazer no sentido que é porque você tem desejo, porque é desejante, porque você não conseguiria não fazer aquilo, né? Então, a experimentação, eu acho que é o caminho, assim, é o que vai criar a linha de fuga, seja na arte ou seja no yoga, é a possibilidade de se permitir inventar, nesse sentido, inventar até a bobeira, até inventar o ridículo, assim, até artista tem ideia o tempo inteiro, né? Não são todas as ideias que são boas, mas eu acho que se você não permite essas ideias que não são boas surgirem, é isso que eu não queria vem, colocar, né? só um ponto antes de você finalizar, que assim, que às vezes eu estou falando aqui mais do yoga, né? Acho que do artista, eu acho que isso é mais comum. Quando eu falo assim, a criação de yoga, não sei o quê, não significa que você é obrigatório você inventar um yoga, não é esse o rolê. E eu sei que eu provoco vocês nesse sentido, mas não é que você precisa inovar, mas é que na contemporaneidade você está liberto para poder fazer se quiser. É essa a diferença. Não é para ficar assim, eu estou fazendo o yoga clássico, então eu estou desatualizado. Não é isso. Isso é um pensamento neoliberal. A questão é que na contemporaneidade você está livre para fazer um outro rolê se você quiser. Não para você fazer para ser o diferentão. Mas é como o Caio colocou, porque você não poderia fazer diferente. Ou, em outras palavras, você não está com saco, está cansado, está despotencializado por fazer o mesmo. É essa a diferença. Então, não é para você ficar pensando, agora eu preciso inovar.
Não, esse é um pensamento Paulo Guedes. A questão é a uberização. A questão é que você agora está liberto para poder fazer diferente se você sentir tesão por fazer isso. Inverte o jogo. Não tem mais sistemas de validação? Claro que há, mas já tem pessoa antes de você que já ralou o peito, já meteu as caras e fez. E se você for pensar na história do yoga, Patanjali fez uma linha de fuga, certo? Quando Patox pega diversos yogas que existiam antes dele, plurais, altamente mágicos, e sistematiza numa perspectiva que alinhava com o hinduísmo, né, o brahmanismo, a religião dele, e o Sankhya é uma linha de fuga que com o tempo se cristalizou e foi institucionalizado. E quando os neo-yogis, né, de Vivekananda para frente, associa yoga com biomedicina, pensamento racional, chakra vira glândula endócrina, é uma linha de fuga. Ao longo dos anos, 100 anos, se tornou a narrativa dominante. Quais linhas de fuga estão sendo criadas agora, depois de 100 anos da transplantação do yoga da Índia? É isso que nós estamos olhando de um observatório e falando assim, olha que loucura, olha os caras, tem gente vivendo de luz. Isso é uma coisa que eu não citei aqui, mas eu conheço um neguinho que vive de luz. Oberon e seu irmão Samadhi. Eles tomam uns negocinho lá, mas tá aí. O importante é o rolê, o importante é o viver de prana. Tem gente que tomava urina, não é? No yoga, tomava urina, cara. Tem um livro sobre isso, urinoterapia. Tem uma passagem do yoga que faz isso. Essas linhas de fuga estão sempre acontecendo. Não é algo novo, contemporâneo. O yoga sempre foi engessado e agora criou uns malucos. Não, sempre teve linha de fuga. O que nós estamos agora observando é na contemporaneidade. Olha só, aqueles caras modernos lá, que era herdeiro de tradições indianas, já está perdendo o rolê, já tem outros, tem uma galera não indiana, que é Mekhtio, que é do Egito, tem outra galera pensando yogas e estão surgindo. E o que nós estamos falando aqui é o seguinte, olha, eles são legítimos, tá? É só isso. Não é para você ficar pensando, preciso criar alguma coisa nova, preciso criar alguma... Não, é que eles são tão legítimos quanto qualquer um outro que inventou também uma linha de fuga anterior. Não é porque é mulher latino-americana, negra, gorda, não é magra, loura, de olho azul, ou porque não tem casta e o cacete a quatro, não pode criar uma linha de fuga iógica. Não, 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 não. Isso é colonização, certo? Nós estamos num outro estágio, num outro marco civilizatório. Se a Lívia Olivieri sacar que, meu, ela está montando um yoga que é, sei lá o quê, e esse é o rolê dela, porque ela criou yoga mágico, sei lá, o yoga e a magia de Harry Potter, sei lá. Mas não tem nada a ver. Então, para ela tem. Ela é livre para poder pensar, né? Caivalha que todo mundo quer? Então, tá aí, ó. E agora? Mas eu acho nada a ver. Vai fazer análise, né? Não é porque você não gosta do outro, você tem que aniquilar a existência, porque é um pensamento ressentido, de ódio, de medo, que no Brasil está bombando, né? Certo? Os alemães desejaram Hitler, e nós desejamos os Bozó. E vocês desejam o quê no yoga e na arte? Essa é a pergunta interessante a ser feita. É disso que nós estamos levantando. O que você deseja? Se você está pensando ainda, tiozão, tu foi capturado, caralho. Tu foi capturado, tio. E eu agora, nessa última aula, coloco em você símbolos sagrados de Saint-Germain. Pronto, você está livre agora. Olha só. Agora pode pôr um copo d'água em cima do computador. Aí está livre agora, liberto, com os símbolos sagrados do Reiki. Vamos dar um intervalinho de 5 minutos para a galera fazer um xixizinho aí? Aí a galera volta depois, pode ser? Até daqui a pouco. Se recupera aí. Abrimos para
Dúvidas, angústia, mágoa, depressão, rancor dessa minha exposição, pode ser? Depois a gente reserva aí uns 15 minutos, Caio, para você colocar as regras do jogo, os sistemas de avaliação da próxima aula. Muito bom, muito bom. Vamos lá, faz pergunta fácil, hein, que hoje foi uma aula difícil, faz tipo qual é o meu signo, ascendente, faz coisa simples aí hoje, hein? Nem perguntar coisa difícil, não. Eu queria falar só duas coisas, Por favor, que na verdade Sandra. não são perguntas. E uma delas é que a exposição sua, Roberto, me lembrou muito o Jacques Rancière, que fala do mestre ignorante, de igualdade de inteligências, de como destrói esse mito da pedagogia e de quem sabe, quem aprende, né? Eu acho que os sistemas tradicionais do yoga sempre vão colocar as pessoas como alunos, como eternos. Você nunca vai ser suficiente igual ao seu mestre, enfim. E outra coisa, em relação à arte, eu estava pensando que os artistas, eles, por exemplo, numa exposição ou num concerto, é clara a divisão entre quem é artista e quem é o espectador ou o apreciador. Uhum. Então, uma pessoa que vai assistir, ela pode ser completamente leiga e dizer, eu sou leigo ou leiga e eu estou assistindo esse concerto, estou adorando, enfim. No yoga, o que eu acho um pouco mais curioso é que quem faz, ele se sente leigo. Então, não é simplesmente o apreciador, quem vê uma aula de yoga de fora, é quem faz a aula de yoga, quem é professor, quem é já... que ele se sente nesse vazio desse, tipo, tá fazendo aquela Genial. Uber, enfim, né? Então, eu Genial. fiquei clara, na arte fica clara essa divisão de que eu estou indo assistir uma exposição de quadros dos gêmeos, sei lá, da cobra, que eu gosto tanto do cobra, enfim. No yoga, a gente vê isso com os próprios fazedores, né? Com os próprios artistas, nesse caso, yoginis e yogis, que tem esse total vazio dentro, né? Que você comentou do inbox, que chega um monte de coisa. Então, eu falei, cara, são os mesmos fazedores, né? Quem estão fazendo, quem são os praticantes, que estão nesse lugar de vazio total. Eu acho que isso é meio... Vocês na arte têm um nome para isso, né? Como que é? Um vazio, como é que vocês falam? Quando eu estou num branco, vocês têm uma expressão quando você não consegue mais produzir nada, né? Vocês têm uma expressão para isso, né? Geralmente a gente vê isso aí nos filmes, o cara quer escrever um livro e deu um branco, sei lá, tá num... E nos professores de yoga exatamente, né? Eles são operários, né? Eles não se sentem realmente... Alguns têm até esse nome assim, eu não sou yogi nem yogini, né? Porque isso é porque ele está sempre numa espera, né? É uma cultura da falta. Há sempre uma cenourinha para ele buscar, ele nunca chega, né? São idealistas, né? E eu acho Metafísicos. que a diferença, né, a diferença não, mas comparando um pouco com o meio artístico, aí tem claro, né, quem faz, quem tá tocando, quem Muito compôs. bom que você Então, falou, é entendi. muito mais fácil dizer, tipo, eu sou artista, sabe? Mesmo que seja para um deboche, tipo, na reunião de família, sou artista, enfim, mas no yoga não acontece isso. São os mesmos fazedores que eles não se consideram fazedores, né? É Genial. bizarro. Vai me dar um post para amanhã. Genial, Sandra. Muito obrigado. Muito bom. Os professores de yoga não se consideram yogis, né? Nem yoginis. Não se sentem à altura. Isso é muito bom. É tão capturado que ele não está à altura do mestre dele. Muito bom, Sandra. Obrigado. Alguém vai reagir? Então, eu acho que tem a ver com a formação, né, Roberto? A Com gente certeza. é formado, Uhum. né? Então, tem lá uma cartilha, tem toda essa... E eu acho que, sei lá, até eu achar que eu poderia dar uma aula de yoga foram muitos anos, muitos mesmo, muitos. E aí, assim, e na formação era bem uma coisa assim, tipo, vocês estão fazendo, mas, sei lá, 2% de vocês vão se tornar professores. Era uma coisa assim, meio que inatingível. Coloca uma coisa lá em cima, né? Assim,
É algo que os réis mortais, alunos, vocês não, né? Isso aqui é só para uma casta mesmo. Tem uma coisa né, de superpoder, assim. E eu acho que na arte e assim, o yoga é muito ligado a essa coisa dogmática, né? Como se você estivesse indo contra algo muito sagrado, né? Então, e a arte já é outra via, né? E eu acho que talvez essa coisa da gente pensar nessa experiência no corpo, né? Como essa coisa de ser o acontecimento no corpo, né? Então, se a gente olhar isso, esse acontecimento, esse abismamento, esse momento desse silêncio, desse ato, talvez seja esse o nosso caminho, né? Eu gosto de chamar os yogis de filósofos, né, ou filósofas do corpo. Porque, em geral, a gente faz um curso de formação, de uma igreja, com ou sem aspas, aí vai com você. Depende quanto o líder carismático, né, tem o carisma, exerce o carisma dele, quanto esse curso de formação está envolto em escrituras sagradas e quanto está envolto numa instituição propriamente dita. É preciso romper de yogini discípulo ou sacerdote para um yogi filósofo, né? Um yogini filósofo. Isso talvez seja um trabalho que poucas pessoas com coragem vêm fazendo. E talvez seja... Os exemplos que eu dei de yogis contemporâneos, yoginis contemporâneos, são filósofos, cara. Na filosofia também tem isso, né? Não, eu sou graduado em filosofia, eu não sou filósofo, né? Porque significa que um graduado em filosofia é um cara que só fica, tipo, Clóvis de Barros. Adoro o Clóvis de Barros. Eu até imito ele, o jeito de falar. Eu já peguei tantas aulas que eu já assisti dele. Mas não é um filósofo. Ele não é um filósofo. Pondé. Tive aula com Pondé. Ele não é um filósofo. Não é. Né? O Clóvis de Barros é um puta professor ensinando Platão, Aristóteles, Spinoza, apesar de ele ser um puta nietzschiano, mas ele não produz filosofia, é diferente de um Safatli. Você não sabe qual é o marco teórico do Safatli, né, do Vladimir. Claro que você é discípulo da Mariana Chauí, claro que é Spinoza. Mas você, ele produz conceitos, entende? Os professores de yoga, então, ao contrário dos artistas, né, que se consideram artista, né, porque ele ia falar, eu nasci artista, né, eles falam assim, né, o professor de yoga, ele é um mero replicador, né, de saberes platônicos, né, mas no caso de Patanjali, não sei o quê, ele não consegue ainda se sentir autorizado para produzir um yoga próprio. Alguns tocam nisso, mas ainda não tem coragem, né? Não se sente autorizado para isso ainda. E claro, cada um tem seu tempo, né? Não dá para pular etapas, né? Mas já tem gente permitindo você dar esse salto, né? Como diz Deleuze, é com uma lima muito fina, nunca pulando o muro ou a martelada, né? Você vai desconstruindo você aos poucos. Eu acho que é muito mais uma desconstrução do que uma construção filosófica. É desconstruir, é tirar a coisa de você para você se sentir produtor, né, de yogas. Olha só que até a expressão é difícil, né? Eu acho que o contato com a filosofia, assim, né, é muito interessante porque ela te abre campos que você fala, poxa, tem gente pensando de tantos jeitos, eu posso ser também uma pessoa que se coloca a se pensar em algo. Por quê? Quem produziu uma teoria há 100 anos atrás não tem esse campo que a gente está vivendo de consequências, né? O plano de consistência, vamos dizer assim, nós aqui no Brasil, enfim. E interessante que eu conheci uma artista e ela, filha de artista e tal, e ela falou, olha, eu não fiz faculdade. Por quê? Porque eu não quero... Assim, depois eu fiquei pensando, ela não fez faculdade porque ela não queria... meio que como se ela fosse maculada, né, em outras ideias jogadas dentro dela. Não, eu sou pura, eu vou fazer minha arte do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser. E isso é fantástico, né? E essas aproximações, eu acho que assim, eu me vejo na beira de um abismo mesmo, né, nesse curso aqui. Então, é maravilhoso isso, maravilhoso.
encantada com essas possibilidades e inquieta, né? Inquieta, vamos lá. Muito bom, muito Não, e é bom. engraçado que com o que a Lê falou, tem os cursos de formação de yoginis e yogis. Uhum. E agora eu recebi também, assim, essas coisas de spam, de e-mail patrocinado, um curso para quem já se formou e não sabe dar aula. É muito bom. Olha que louco, tipo, e é assim, por exemplo, né, você é professora, mas não sabe como começar suas aulas, não tem coragem, não sei o quê. Agora tem um curso que, não sei, meio que não forma professores, mas ele ensina a ser professor, sabe, uma coisa assim, É tipo uma nossa, muito, pós-graduação, não é? nossa, é muito louco, porque supostamente você faz um curso para formação porque você vai virar um professor, mas é tão foda, como esse sistema funciona, que as pessoas terminam o curso de formação e não se sentem formados. Então, aí tipo aula agora de já tem o próximo. Desculpe, Melu. Exatamente. É tipo aula de dirigir para quem já tirou a carteira. Já tirou, já Exato. mandou na Parecido. prova, não sei o quê, mas aí você Exatamente. precisa de umas aulas de um reforço, né? É para inseguros, né? Exatamente, é isso. Tem pessoas tão pra quem inseguras, né? Tá inseguro. E, E tudo e o bem, né? sistema reforça essa insegurança também, né? Porque até esses dias eu estava conversando com uma colega minha, que ela falou, eu fiz um curso assim, assim, e aí depois do curso tinha outro curso que o cara vendia, e depois outro curso, e na área dele, assim, que era uma área bem específica de yoga, só ele que trabalhava realmente naquela área, assim, tipo, trabalhava nos lugares e trabalhava dando curso. E aí fica isso, né? Tipo, a pessoa retém o conhecimento e te vende vários cursos, e um curso que é a extensão do outro curso, e, tipo, nunca realmente espalha aquele conhecimento, assim, ele só te pega. Não larga o osso, né? Não larga o osso, né? Exatamente. Na verdade, você está formado, né? Mas é construído em você uma ideia de que falta algo ainda, né? Ainda falta algo. Você não está totalmente... E nunca vai estar, né? Assim, eu acho que o Caio pode dar exemplo na relação da arte também. Você está sempre Quem se para e acha aprimorando, que tá né? pronto É é como um meio arrogante, artesão né? mesmo, né? Exato, exato. Mas não sei, Mas eu sinto um pouco menos da... Ai, sim, pode falar. eu fiquei pensando sobre isso que você falou, Sandra, do artista, de se compreender artista, e o yogi não se compreender yogi, né? E eu fiquei lembrando, tipo, vários amigos meus e pessoas da minha família, assim, né? E até eu mesma já entrei nesses conflitos, assim. Eu trabalhei com dança toda a minha vida. Mas teve momentos da minha vida que eu precisei trabalhar com outras coisas, né? Tipo, fui ser garçonete. Aí, naquele momento, eu era menos artista, sabe? Parecia que se eu não estava lidando diretamente com aquilo o tempo todo, assim, essa minha área de interesse, ela baixava, assim. Hoje em dia, eu consigo assimilar que a arte está aqui o tempo todo, assim, e que ela faz parte do processo de criação de milhares de coisas dentro da minha vida. Mas é muito mais um sentido de ser, né, de estar dentro de mim o tempo inteiro, do que estar atuando como. Acho que os yogis têm essa pira de, eu não sou um yogi, eu não sou, porque, eu na verdade sou aluno, eu sou praticante, eu até tenho uma formação, mas não é uma coisa que eu coloco, assim, na minha vida o tempo inteiro. Eu dou umas aulinhas ali, sabe, tipo, mas não se coloca como uma parada definitiva da vida, assim. Eu até não sei se esse rótulo é legal mesmo. Eu me questiono bastante, o que eu sou, né? Sou uma pessoa transeunte. Exato. É um transeunte, muito bom. Transeunte, eu gosto dessa palavra, transeunte. Tá sempre em trânsito, né? Muito bom. E eu acho também, não sei, no mundo das artes, e que eu posso, assim, falar no mundo das artes é um absurdo, assim, porque é muito específico, né? Cada nicho é muito específico. Talvez eu não vejo muito entre pessoas próximas esse ideal que existe no nicho dos yoginis. Então, eles podem fazer longas caminhadas, e sempre estudar, porque existe aquele lugar transcendente, né, da imaterialidade, do Deus, do estado de espírito que ninguém nunca
quem foi não voltou, como é que é? E quem foi, quem fala que foi, né, é mentira. Talvez Exato. o artista ele fica meio que só indo assim, é um pouco mais, talvez um pouco disso, né, transeunte, ele não sei se existe assim, eu quero ser o melhor artista do mundo, ou o melhor desenhista, sabe? Não sei, Não talvez faz muito são sentido isso para a arte, né? e eu tô pensando assim, claro que pode ter alguém que queira ser o melhor concertista, o melhor violinista, tanto que existem até concursos e tudo mais, mas eu pensando assim, pessoas próximas do círculo social de artistas, eu tô mais envolvida com musicistas. Não rola essa coisa assim de um lugar, sabe, um lugar além. Tipo, uma coisa vai muito do que ele quer conseguir agora. Eu quero passar num concurso de orquestra, então eu vou estudar muito para fazer as provas, vou me gravar, vou chamar professores para me ouvir, porque eu quero um concurso de orquestra. Não sei se existe muito essa coisa assim, tipo, algum, sabe, o paraíso, o Éden dos Eu acho artistas, que não você sei. matou no peito, Sandra. Sim, os yogis são construídos nos seus cursos de formação idealizando uma geografia metafísica, né? O samadhi, o moksha, ainda está isso no imaginário popular, sabe? Que existe um lugar que ele nunca mais ele vai sofrer. Por isso eu digo que os yogis se afastam dos artistas quando são capturados por suas igrejas e se tornam discípulos ou sacerdotes. Aí ele já tem a própria igreja dele. Eles têm sim esse ideal de um dia alcançar um lugar que não mais irá sofrer. Tem isso. Há isso no imaginário popular desse micro-universo iógico, né? De um lugar onde não... A gente tem exemplos disso, né? Como Yogananda, e até enfim, não vou ficar citando o nome, mas existem yogis brasileiros também que se colocam nesse patamar de que já são realizados, né? Tem vestes diferentes, a fala é diferente, ele cria uma estética, que é um plágio, para tentar mostrar uma ética no qual ele não tem. Né? Isso é muito claro, isso é muito claro. Tá frio aí, Luana? Caio, quer expor aí rapidamente as 10 regras de ouro para a próxima aula, que nós havíamos conversado? Para pegar o certificado Gente, Pois não. desculpa, Caio, antes Claro, de pode falar. você dar aí as diretrizes dos trabalhos, que eu fiquei pensando aqui, depois de ouvir vocês falando, a base filosófica, né, da arte e do yoga são bem distintas, né? Então, acho que essa coisa metafísica realmente foi desconstruída para a arte, pelo menos, né? Acho que em algum momento já existiu, né? Isso de transcender até a música. A Sandra estava falando de música, né? Da música ser a arte, ou a linguagem mais elevada, né? Isso já foi um dia, né? Um parâmetro, mas hoje não é mais, né? E eu não sei para vocês aí, mas para mim, pelo menos para os meus amigos, a arte e o sofrimento caminham bem próximos, sabe? Então, assim, se você se envolve um pouquinho mais com arte, com filosofia, né? Pelo menos daqui do Ocidente, o sofrer, viver no mundo não dá muito para escapar do sofrimento, não, né? E não vai ter esse lugar que você vai chegar e é isso, a vida é o que está acontecendo aqui agora. E é um pouco também o que o yoga fala, né? O yoga fala disso, de viver o momento presente e tal, só que tem essa promessa, né? Tem Exato, sempre uma tem promessa. promessa na arte contemporânea, essa promessa já, não Vocês já existe. conseguiram desconstruir isso, né? Vocês têm muito mais diálogo, artistas, do que yogis. Yogis e yoginis não têm diálogo, né? Os artistas têm muito mais diálogo, tem espaço para debate, né? Yogis quase não sentem mesas amarelas de bar para tomar cerveja. Isso elimina campos de diálogo.
Pensando talvez se isso também não tem a ver, por exemplo, no contexto moderno, onde você tinha as vanguardas e tal, onde você tinha escolas ali muito delimitadas, né? E aí as brigas talvez fossem mais intensas no sentido porque para você poder fazer valer uma visão, você tinha que desvalidar aquela, né? E talvez no yoga me parece que esteja nesse lugar. Quando chega nessa dimensão de contemporânea e arte, você não tem mais escolas muito definidas e para eu poder fazer a visão do meu trabalho, eu não preciso desvalidar o trabalho de ninguém, assim, mais. Então, acho que isso permite que esses diálogos aconteçam. Mas eu queria falar alguma coisa da fala da Caroline, que ela falou que foi um assunto, mas eu falei isso e acabei esquecendo o que era, mas só falo de que eu para algum outro lugar aqui, mas eu passo por aqui. Eu tinha falado das bases filosóficas e do sofrimento na arte contemporânea. Mas... eu acho que essa dimensão, né, eu acho que se você for pegar todos os artistas contemporâneos falando, né, 10 entre 10 vão falar a minha pesquisa é sobre isso ou aquilo, né? O trabalho de arte contemporânea é uma pesquisa sobre alguma coisa. Então, assim, a ênfase, né, como a gente veio falando aqui, não está mais na técnica de alguma coisa ou numa dimensão formal. Então, não tem como ser o melhor nisso, porque assim, você está pesquisando alguma coisa e essa pesquisa é uma pesquisa interna. Então, assim, eu sou o melhor pesquisador em Caio Neves do mundo, porque eu sou o único que está pesquisando isso. Então, assim, não teria como, assim, sabe? Então, assim, você sempre vai ser o melhor que você pode ser, porque se o trabalho de arte é uma pesquisa interna, você já é o melhor porque só tem você pesquisando você, né? E o seu trabalho de arte é uma pesquisa, uma auto-pesquisa, né? Então, eu acho que nesse sentido não tem muito como não tem mais uma escola, né? Sei lá, talvez no campo do yoga se pode colocar quem em alguma medida é o melhor naquela escola, mas ainda que seja muito subjetivo achar quem é o melhor, e o melhor para quem, o melhor em que sentido, o melhor com que regra você acha o melhor ou o pior. Mas É que no campo do yoga é muito comum se acreditar que há um eu fora perfeito. E todo mundo vai fazer yoga para alcançar esse eu perfeito. A sua fala agora deixa claro como artista, pelo menos o artista Caio, pensa isso, né? Não tem ninguém mais especialista em Caio do que eu. Essa é uma frase que, se fosse transformar para yoga, seria espetacular, tipo frase de camiseta, né? O yoga para buscar a Roberto. Então, o yoga só pode servir para mim. Puta, isso é muito fofo, muito foda. Os yogis não têm isso na cabeça ainda. A construção ainda na grande maioria, em busca de um eu que está fora, metafísica novamente, ideal. Então, como ele nunca vai alcançar, né? Porque não tem um eu fora, nunca acaba, né? Nunca acaba. E nisso os artistas já se desprenderam, né? Vocês conseguiram fazer essa desconstrução, talvez alguns de vocês, porque vocês têm muito mais tempo de volta a dizer, de diálogo, de fala, de estudo. O yoga está enclausurado ainda em pequenas igrejas, igreja Iyengar, igreja Ashtanga Vinyasa Yoga, igreja Acro, está preso em igrejas, né? E não consegue, está todo mundo achando que a sua é a ideal, né? A viagem total, e aí fica sedentário, né? Não se locomove, qualquer um que faz uma linha de fuga, todas parecem se juntar para acabar com ele, porque não é da tradição. Isso é uma coisa tão mesquinha, tão boba, né? Mas que os yogas, sobretudo no Brasil, ainda continuam com essa mesquinhez, né? Essa mesquinhez. Roberto, eu estava pensando aqui, tá baixo? Tá para ouvir? Tá ótimo. Ótimo. Eu estava pensando aqui justamente nessa permissão de entrar em processo, né? Como os artistas eles se dão, e ao mesmo tempo como em determinado momento, quando as coisas vão acontecendo e eles acreditam que já podem, por exemplo, acolher olhares externos sobre aquilo que eles estão fazendo, aí eles abrem o processo, têm os feedbacks, às vezes voltam a fechar novamente e continuam a trabalhar, né? E aí é tipo assim, eu permito que surja coisas de mim, eu permito outros olhares sobre aquilo que eu fiz, e ao mesmo tempo eu me atravesso por tudo isso e pego tudo isso e uso como força motriz para a criação. E aí eu fiquei pensando, eu acho que esse era um dos aspectos que eu estranhava muito quando eu cheguei no yoga. Porque, assim, eu lembro que eu veio estava da dança, né? Porque
Porque você veio da É, dança. A tua construção é exato. artística. Então, E o yoga assim, te quando castrou. O yoga te castra. É essa que é a dificuldade. Tá entendendo? Você vem da Aham. arte. A galera que é do yoga, que vem da dança, que é muito comum, ou da educação física, como eu, a gente vem mais... Não consegue nem entender o que esses caras estão falando. Né? O que é isso aí? A gente Aham. vê... É outro rolê, né? É outro rolê. Uhum. A galera que sai, tipo assim, ele é caixa do Bradesco, se cansou da vida de banco e faz um curso de formação e vira professor, esse é o capturado. Esse é o capturado. Vira castrado. Sim, mas é aquela coisa, né? Quando a gente não conhece, a gente vai tentando entender e aí a gente cai em pequenas ciladas assim. Só que sempre tem uma coisa que você já construiu antes que faz você questionar aquilo e dizer assim, peraí, não é bem assim, ou não funciona tanto isso para mim. Então, assim, eu lembro que quando eu estava fazendo uma das séries, sempre tem aqueles workshops, né? A gente sabe. E aí, quando eu estava fazendo um workshop de Ashtanga, aconteceu um acidente porque eu estava numa prática de Ashtanga sem um tapete. Mas se eu tivesse numa sala em processo, não seria um acidente, seria aproveitado como material para a criação. E é tão interessante porque, assim, quando aquilo aconteceu comigo, fisicamente, assim, quando aconteceu, eu digo, cara, que bacana, só que ao mesmo tempo, a minha cabeça disse assim, você está numa prática de Ashtanga. Eu olhei para a professora, eu tive que pedir desculpas. Quer dizer, aquilo para mim foi um achado, porque, tipo, se eu tivesse numa sala fazendo um processo em dança agora, daqui eu ia fazer outro rolê com o corpo. Meu corpo ia responder de uma outra forma, eu ia encontrar um outro fluxo de movimento. Mas para esse sistema aqui, eu não posso fazer isso. Aí ela mesma disse, ela virou assim, uma cara bem fechada para mim e disse, não faça isso com a Ashtanga, não faça isso com os mestres, não faça isso com a técnica. Desculpa, continuei. Mas assim, a gente sente na pele a diferença fazendo mesmo. Então, realmente essa permissão, você não tem essa permissão. Então, esse lugar de criação, ele fica muito podado. Mas se tu vem do balé, tem. Então também tem igrejinhas na dança, certo? Se você vai no balé e faz um movimento que não existe lá, que não é aula de contemporânea, não é assim que fala? Eu sempre que a minha filha faz contemporânea, fala, cara, bem assim. tem essas coisas também, tem. vai pra barra. É tipo, a barra é tipo castigo, tá ligado? Então, no balé, olha o nome que dá, clássico, não é? É o mesmo rolê, é uma igrejinha, entendeu? É uma igrejinha, é uma igrejinha. Vem do hip hop e vai pro balé pra tu ver. Não vai, né? Porque quando não. você vai no festival, é tipo assim, não é assim que vocês falam? não Tem assiste que fulano, você é limpar, menos não tem que bailarino. limpar? Não é que vocês falam Não, isso? você é Tem menos que limpar? bailarino, é tipo assim, quem é do hip hop, nossa, eu olhava para um lado, eu já falava assim, gente, mas é tão bom quanto, é tão legal aquilo que eles fazem, olha para aquilo, eu digo, gente, pelo amor de Tem Deus. igreja também, é que nós estamos aqui com o Caio, né? O Caio o cara fez o Zeca Caio, Pagodinho, especialista em Caio. Exato, o Caio, especialista em Caio, vai ser fodido, Caio. Não, é só agora, aqui de repente, que a gente encontra esse amorzinho, não? Não, mas eu queria pegar então, a sua fala, vai na Roberta. UERJ lá e pega, sei lá, eu não sei nem quais são as disciplinas de artes, né? E não é todo mundo que tem esse rolê do Caio, não. Assim como você não vai encontrar alguns poucos no yoga que vai falar o que eu estou falando aqui também, tá certo? É que vocês estão com dois porra louca aqui, um de cada lado, que se juntou para produzir negócio. Mas não é também. Estou se lembrando que você falou da dança, falando, não, peraí, no balé não é assim, não. Mas o curioso, pegando o gancho da dança, é que o balé clássico é super rigoroso, realmente, tem uma galera que é bem restrita, mas aí se você for para a universidade, estudar dança, pensar o movimento, né, e tudo mais, e você vem de uma escola, seja ela qual for, qualquer escola de dança, pode ser balé, pode ser hip hop, pode ser qualquer outro estilo de street dance, dança do ventre, qualquer coisa. Você vai chegar com um trejeito que precisa ser desconstruído ali naquele espaço. Então, qualquer lugar tem uma igrejinha, né? Tem uma forma, tem um modelo, mesmo que seja contemporâneo. Se você chegar na faculdade de artes visuais e você está acostumado a pintar mandala,
um abraço, sabe? Um abraço para você que se diz artista pintando mandala e chega na faculdade de artes visuais, sabe? Aí é a mesma coisa do professor de yoga formado, né? Fez a formação de yoga, não consegue se chamar de yogini, né? Porque tem outras exigências ali, né? Naquele caminho. Pintor de mandala é muito bom, mano. Pintor de mandala. Excelente, cara. Adorei isso aí. Quando eu fiz visuais, tinha um puta preconceito, a galera tinha um puta preconceito com as tiazinha pintora de pano de prato. Era muito bom esse racha que tinha no curso. Não, essa aí é só tiazinha pintora de pano de prato, vai trabalhar com o quê depois? Não Ó as produz, igrejinhas da arte também aparecendo aí. Não é só o yoga, não. Não, na dança, né, que tu estava falando, a Adria estava falando, assim, e é muito... Eu tenho na minha cabeça, assim, o yoga muito parecido, e essas técnicas mais rígidas que você precisa passar etapas, é muito parecido com o balé clássico, com a dança moderna, assim, muito mesmo. E tanto que essas pequenas falhas ou construções intuitivas entre uma asana e outra, elas quase não são permitidas, assim. É um ou outro professor que vai falar, não, vamos trabalhar num flow aí que você vai sentindo a hora que você vai transitar para um outro asana, ou se quiser inventar uma asana seu aí agora, explorar o corpo, assim. O yoga não trabalha com exploração do corpo, né, dessa maneira intuitiva e criativa, trabalha com formatação de posturas. E aí vai achar em algum lugar lá, mas essa postura é boa para o coração, é boa para expandir a caixa torácica, é boa para que as suas costelas se abram, é boa para a coluna, não sei o quê. Mas, ou, né, numa anatomia simbólica e espiritual, né, trabalhar os chakras, não sei o quê. Mas não tem nada de intuitivo e de explorador, assim, nesse sentido de exploração ao eu, assim, né? A ser especialista de si mesmo, que nem o Caio é. Não tem. É engraçado que a Melu falou uma coisa e vocês estão falando de igreja e aí eu estou falando agora eu fiquei pensando, né? Porque tem coreógrafos, então os coreógrafos, eles têm cada um estilo. Então você sabe pelo corpo do bailarino a igreja que é, tipo assim, o fulano de tal, tipo assim, você sabe, vamos contar aqui, você sabe que é um Rodovalho, mesmo o Rodovalho não estando em cena, você sabe que é um Mário Nascimento, mesmo Mário Nascimento não estando em cena, você sabe que é uma Débora Coco só pelo cenário, pronto. É tipo assim, vai se criando assim. Débora Coco, eu não sei qual é que é. Faz-se por cenário. Mas assim, é porque ela trabalha muito a ideia do cenário, né? Então, assim, Débora Coco sem cenário eu não sei se existe. Mas, assim, o que eu acho interessante é isso, é que você vê no corpo da pessoa a igreja, entende? Assim como você sabe a série 1, série 2, série 3, mas você vê aqueles corpos magros e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você vê a estética do movimento, você vê o movimento assim, fulano. E os bailarinos, tipo, eles têm que entrar naquela métrica. Não tem tipo, você está dançando um nascimento, aí sai um Rodovalho, sai uma Pina Bausch, não vai ser isso, né? É tipo, é aquilo. Então, quando vocês falam em igreja, eu fiquei pensando, então, de repente, a construção do movimento, pegando a estética e o jeito daquele artista, isso também pode ser uma forma de igreja, por exemplo. Fiquei pensando aqui também, sei lá, se a gente for pensar, né? Por exemplo, sempre vão ter aquelas pessoas que vão pintar de maneira realista, perfeito, e assim como sempre vão ter aquelas pessoas que vão praticar, né, um tipo de yoga mais clássico, e aquilo faz sentido para aquelas pessoas, assim, não falta nada ali, aquilo responde. Mas também tem aquelas pessoas que vão achar isso pouco, ou isso pobre, e vão precisar inventar outras coisas, né? Então, acho que um pouco o que a gente está fazendo aqui nesse sentido, não sei, ampliar um pouco esse espaço, né, de transitar entre igrejas, né, e é isso, é ser nomádico, né, ser nomádico, é passear por elas, pegar o que interessa em cada uma delas e construir o seu negocinho, né,
como você vai fazer um trabalho de arte que é seu, como você vai fazer uma prática de algo que ela é sua e que ela funciona para você, né? E aí pode tudo. E aí pode tudo. Pode tudo, mas não pode qualquer coisa, né? E aí, semana que vem, então, aí é com vocês, né? Pensar ou uma prática meditativa, alguma situação meditativa, contemplativa, ou um pranayama, ou um asana, para a gente fazer aqui junto, né? Como, não sei, vamos descobrir, mas aí cada um propõe alguma atividade e pode ser dinâmico. Acho que é para a gente fazer junto aqui, né? Não sei como assim, dinâmico. Então começa a castrar, Caio. Deixa o pessoal, Caio. A gente levanta, a gente vai dançar junto. Não, é isso. Vamos descer até o chão, aqui, Caio. É isso, para propor aqui. Só vamos pensar no tempo de. Acho que o único corte, né? É ser até 5 minutos, que é para dar tempo da gente conseguir fazer de todo mundo, né? Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa em relação a isso? Não, eu fiquei Sim. pensando. Fala, Pode Lê, falar, fala. pode falar. Não, então, essa coisa, né? Eu já fiquei pensando, nossa, mas será que a gente vai pensar em asanas primeiro, depois pranayama? Olha só como a gente precisa se desconstruir muito, Então, gente. eu acho É que muita desconstrução, cara, que tem que ter. eu acho muita. que a dinâmica pode ser quem se convidado a começar, entendeu? E aí a gente vai vendo para onde vai. Aqui a gente vai vendo para onde vai, não tem importância, né? A ordem vai se dar no encontro aqui na hora, aqui a gente vai vendo. Então, quem quiser começar, e aí a gente vai vendo para onde vai. Vai ser uma surpresa, né? Queria fazer uma pergunta técnica, não sei se vocês vão saber responder, mas eu queria saber se dá para compartilhar só o áudio pelo Zoom, sem ter a tela, porque essa coisa da tela parecia muito chata. Queria saber se tem como compartilhar só o áudio, vocês sabem? Compartilhar é a aula? Não. Durante os Tá. nossos trabalhos, se eu quiser colocar um áudio de fundo, mas só um áudio, sem a tela, isso é possível? Caio? Não sei dizer, cara, não sei dizer. Não sabem, tá. Se você conseguir, você quer pesquisar. compartilhar uma mídia de música, é isso? Isso. Eu acho que dá, né? O Caio fez isso. Eu acho que assim. Eu vou dar uma pesquisada. Qualquer coisa eu posso colocar no celular também. Eu entendi a dúvida da Carolina, se ela consegue compartilhar só o áudio e não sair a tela do computador. Isso, né? isso. Só o áudio. Eu acho que se não der, assim, se não for fácil fazer dessa maneira, já deixa ele meio engatilhado, antes de compartilhar e deixa uma tela neutra na hora. Então, assim, né, tipo, vai compartilhando a tela, mas assim, alguma coisa que não... Tá. E a outra coisa é mais uma provocação. Você falou aí, a próxima aula é com vocês, mas eu queria saber se vocês também vão fazer com a gente. Claro, trazer esse convite. Claro, sim, então tá óbvio, claro. Vocês dois. Tô aqui não, tipo, de vocês. Inclusive. Não, de vocês apresentarem também, trazerem um trabalho. Podemos. Mas de novo, rapaz, tô aqui falando 1 hora, tu quer que eu dê aula? Mas eu quero ver você botando na prática. É muito diferente. É diferente. Eu acho que ia ser muito legal e também já ficar como uma experiência aí para essa talvez possível coletivo que o Roberto comentou lá no grupo. De a gente quebrar um pouco esse lugar também, né, do professor, aluno. Total, sim. De fazer junto. Beleza, Total, massa. Beleza. Eu já estava pensando em alguma coisa para trazer. Vou chamar meu irmão. Vou chamar meu irmão para vir aqui abrir o trabalho. Chama, faz o é pai de santo. Quando você deu a bênção, eu falei assim, destrava minha coluna, traz o teu irmão, então, que eu falei assim, aí Roberto, a minha avó que é benzedeira. Traz uma benzedeira. Fechou, tá bom, vou falar com ele. Beleza. Bom, é isso então, né? Semana que vem, se alguém quiser, de repente, sei lá, mandar alguma coisa para compartilhar, que queira compartilhar na hora, pode mandar de repente para mim ou para o Roberto, que a gente centraliza, né? De repente as mídias, e aí a gente compartilha ou a minha tela ou a dele, né? E aí, do que ter que ficar passando o rosto para uma pessoa por vez, né? Tipo,
Tipo, entenderam o que eu quis dizer? Ah, tá certo. Tá Por bom. exemplo, Tá bom. eu preciso passar um trecho de um filme, eu preciso passar uma música. Chega para mim, para o Roberto e manda, né, o link, o que quer que seja o arquivo, porque aí no A gente dia a gente já vai compartilha. estar com o material, a gente compartilha ou daqui ou daí. Né? Centraliza Ah, bem pensado. os Tá. materiais. Beleza? Bora que o pão de Boa queijo já semana tá aí. assando. Até mais, gente. Valeu. Valeu.